Fala, galera! Tudo tranquilo? Todo mundo na paz? Bora aprender, bora transformar aí conhecimento, né? Parte importante para todos nós, principalmente para vocês estudantes, tá? Eu sou o professor Caio de Biologia, e a nossa videoaula hoje está relacionada principalmente a um tipo de verminose. Sabemos que nós temos uma quantidade gigantesca de verminoses, e a verminose que estudaremos hoje é o ancilostomose, ou também conhecida como amarelão, tá? Eu vou disponibilizar lá na descrição do vídeo um link para que você possa fazer a impressão de uma parte teórica, até mesmo para complementar essa aula e para lhe auxiliar quanto aí aos seus estudos. Perfeito? Para isso, vou pedir para que você preste atenção aqui nesse resuminho que eu fiz para vocês, para que a gente possa, obviamente, entender o que está sendo relacionado. Bom, vamos falar da ancilostomose. A ancilostomose é uma doença, obviamente, causada por um verme, por um nematelminto, já estudado anteriormente, um verme cilíndrico, um verme que tem aí o sistema digestório completo, um verme aí mais adaptado do que os plateumintos, tá? No caso da ancilostomose, ele vai ter também duas espécies ou dois agentes etiológicos que nós vamos analisar com toda certeza quais são esses organismos, tá? Então, é uma doença bastante conhecida aí no Brasil, inclusive conhecida com o nome de amarelão, tá? Inclusive, esse nome amarelão, ele se refere à cor na pele das pessoas provocadas pela perca de sangue do ancilostoma, do verme. Então, o verme, ele é hematófago, ele vai retirar o sangue dessa pessoa para que ele possa, obviamente, se alimentar do mesmo, deixando claro essa pessoa com a diminuição desse sangue, o que vai causar aí o que a gente chama de anemia. Tá? Essa cor, então, é resultante da anemia pela perca do sangue do hospedeiro. Tá? O que, para o ancilostoma, obviamente, agente etiológico, torna-se alimento, tornando aí hematófago, tá? Onde o hospedeiro perde sangue através das feridas que esse verme vai fazer aonde? Na mucosa intestinal, onde ele parasita, tá? Então, na sua face, na sua entrada, na sua cabeça, eu tenho pequenas projeções, o que a gente pode denominar de falsos dentes, e esses falsos dentes são utilizados para cortar a mucosa intestinal, para cortar o intestino delgado, e aí assim eu tenho a perca de sangue nessa região, e esse organismo ele vai poder, obviamente, se alimentar, tá? Mencionei já, é uma doença provocada por um nematelminto, tá? E aonde eu tenho dois agentes etiológicos principais. O ancilostoma duodenale, que vai apresentar um tamanho apresentando aí de 8 a 18 milímetros, né? E cerca de 400 a 600 milímetros de largura, e o Necator americanus, que na verdade é uma espécie um pouco menor, chega aí de 5 a 11 milímetros, né? E um comprimento de 300 a 350 de largura, tá? Então, eu tenho aí, trouxe a imagem desses dois organismos para que a gente possa ver. Na parte de baixo, relacionado a desenhos, o ancilostoma duodenale, repara que ele tem duas projeções, o que é bifurcado aqui, essa parte que ele usa para perfurar, né? O que se refere a este cara aqui, e no caso, o Necator americano, são duas estruturas distintas, não tem esse vínculo, esse corte, o que torna-se ele aqui relacionado desta forma.
Então, aqui eu tenho o Necator americano e aqui eu vou ter o Ancilostoma, obviamente, duodenário, tá? Após a fecundação, após a fertilização, a fêmea libera os ovos, obviamente, junto com as fezes. Então, está relacionado, novamente, a uma doença provocada pela falta de saneamento básico, pela falta de orientação, tá? No solo ou em condições adequadas, boa oxigenação e alta umidade, além de bastante temperatura, dos ovos, né, saem as larvas que, obviamente, entram num estágio infectante. Lembra que coisa engraçada, todas as outras doenças relacionadas estavam dentro da água e a pessoa ingeria essa água com água contaminada ou alimentos contaminados. No caso do Ancilostoma, no caso do amarelão, esses ovos são liberados no solo e do solo eclode a larva, que em boas condições, temperatura, umidade e oxigenação, torna-se então no estágio infectante, o que ele vai infectar as pessoas a partir do momento que as pessoas pisam, entram em contato a sua pele com esse organismo, tá? Nessa forma, poderão penetrar pela pele, pela conjuntiva, musculatura ou pela via oral, quando houver ingestão de alimentos contaminados. Então, repara que pela via oral eu também posso ter aí o desenvolvimento dessa doença, né? A penetração da larva pela pele causa uma sensação de picada, o que aparece uma vermelhidão, uma coceira ou um inchaço, chamado de edema na região. Ela vai ficar vermelha, onde, obviamente, o Ancilostoma entrou pela pele, tá? Muito bem. Deste local, ele vai para a corrente sanguínea e leva alguns dias sofrendo transformações, na verdade se desenvolvendo até alcançar o intestino delgado. Então, o intestino delgado é o local propício para o seu desenvolvimento. Nessa região, ele torna-se adulto, o que é capaz de copular, fazer uma reprodução sexuada. Eu tenho organismos dioicos, o macho e a fêmea, tá? E, obviamente, liberar esses ovos. A infecção provoca dores abdominais, perca de apetite, dentre outros sintomas que a gente vai ver posteriormente, tá? Além, obviamente, de causar uma anemia gigantesca. Então, o que acontece? Repara, a pessoa contaminada, né, ela vai ter este organismo no seu intestino delgado, ocorre a reprodução dos mesmos, ocorre a postura de ovos. Esses ovos são liberados no meio ambiente, no solo, em condições ideais. Temperatura, umidade, dentre outras situações, vai eclodir uma larva. Essa larva penetra a pele da pessoa que, obviamente, entrar em contato com essas larvas, e essas larvas, pela corrente sanguínea, chegam ao intestino delgado, o que, obviamente, vai ocorrer o seu desenvolvimento, a sua reprodução e a postura de mais ovos, tá? No caso aqui, nos sintomas, o que acontece? Palidez e a cor amarelada, em detrimento à ausência de sangue, né? Fraqueza generalizada, diarreia moderada, dores abdominais, pode aparecer febre, anemia profunda, com toda certeza, anemia, você tem a perca de sangue, e aí tudo vai depender, essa anemia é óbvio, da quantidade de vermes que essa pessoa tem no intestino. Se ele tiver um casal, a quantidade de sangue que esses organismos estão se alimentando é menor. Se eles tiverem 200 indivíduos lá, 200 vermes, é claro que a quantidade de sangue para alimentar esses vermes são maiores, o que o grau de anemia aumenta, né? A perca de apetite, o emagrecimento, cansaço, perca de fôlego, né? Fezes negras e com mau cheiro devido à presença de sangue. E uma característica importante e bastante peculiar dessa doença, o que a gente chama de geofagia, que é o desejo, a vontade de comer terra. Então, nessa doença,
esse sintoma é bastante característico, tá? Profilaxia, óbvio, saneamento básico, a pessoa não defecar no solo, a pessoa utilizar calçados, evitando direto contágio, no solo, né, para evitar esse contágio. Saneamento básico, condições adequadas de higiene, defecar em sanitários, em fossas sépticas, ter o máximo de cuidado em locais desativados ao lazer das crianças, principalmente as crianças, porque são as pessoas que mais adquirem essa doença, por a grande maioria do tempo estarem descalças, né? Inclusive, menciona-se que a maior quantidade de casos dessa doença está relacionado a crianças acima de 6 anos, né? Como profilaxia, o tratamento dos doentes, lavar as mãos antes de comer e principalmente antes de ir no banheiro. E beber sempre água tratada ou fervida para eliminar os ovos, tá? O tratamento dessa doença, o uso de vermífugo, né, e antiparasitários, né? Como aí ele me dá 2 elementos químicos para isso. E uma suplementação de ferro, mesmo porque a pessoa está tendo anemia, está eliminando hemácia, e aí ocorre a necessidade dessa suplementação de ferro, mesmo porque o ferro é o sal mineral presente na hemoglobina, obviamente, nos nossos glóbulos vermelhos, tá? E, obviamente, essa suplementação, principalmente em crianças e em mulheres grávidas. Perfeito? Bom, galera, repara que nessa doença eu tenho algumas características diferentes, eu não tenho a liberação dos ovos na água, eu tenho a liberação dos ovos direto no solo, tá? Eu tenho aí a perca de sangue por esses vermes se alimentarem, serem hematófagos, né? Então, eles vão se alimentar de sangue, o que vai ocorrer aí uma anemia e as pessoas que têm essa situação, né? Claro, quanto maior o número de vermes, maior esse grau de anêmico, né? Eu tenho alguns sintomas característicos, principalmente a geofagia, que é o desejo de comer a terra, e vou ter aí como profilaxia, em primeiro caso, com toda certeza, o saneamento básico. Perfeito? Galera, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se possível, ative as notificações e se inscreva no canal para toda vez que tiver uma aula nova, você, obviamente, estar por dentro das informações. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um ótimo final de tarde aí, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que você for ver a videoaula. E até a próxima videoaula. Fiquem com Deus, tá bom? Beijo!